nós abrimos o nosso entendimento, o nosso coração para receber mais do Senhor. Exorta, edifica, levanta, restaura, faz conforme o teu querer e o teu realizar. Fale conosco e não te cales, é que eu te peço, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus, você bate palma e glorifica a Jesus. Graça e paz, igreja. Vamos continuar ouvindo Deus falar nessa noite? Por gentileza, abram suas Bíblias em Gênesis, capítulo 11. Vamos ler o versículo 31. Primeiro livro da Bíblia. Quem encontrou diz amém. Quem não encontrou pode acompanhar aqui pelo projetor. Diz assim a palavra de Deus. Terá, tomou, repita essa palavra comigo, tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Harã, e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abraão. E juntos partiram de Ur dos Caldeus para Canaã, mas ao chegarem a Harã, estabeleceram-se ali. Eu vou ler novamente a parte final desse versículo. E juntos partiram de Ur dos Caldeus para Canaã, mas ao chegarem a Harã, se estabeleceram ali. Você se assenta glorificando a Deus com palmas por essa palavra. Aleluias. Acredito que a grande maioria aqui, se não todos, conhecem ou já ouviram algo a respeito das histórias que a Bíblia traz sobre a vida de Abraão. Mas nessa noite eu gostaria que você se atentasse a alguns detalhes desse versículo que o Senhor falou ao meu coração. A Bíblia vai dizer que Abraão, que nessa época, no capítulo 11, ainda se chamava Abrão, nasceu em uma cidade por nome de Ur dos Caldeus. Em Ur dos Caldeus, Abraão nasceu, cresceu, se casou e viveu até que um dia o pai de Abraão, o seu nome era Terá, ele decidiu sair de Ur dos Caldeus. Ele decidiu partir da cidade natal de Abraão. Ele decidiu partir dali e ir para uma terra por nome de Canaã. Provavelmente esse nome lhe é familiar, ou você bem sabe que Canaã é a famosa terra prometida. Canaã é a famosa terra que emana leite e mel. É a terra que Deus prometeu a Abraão por herança. Só que aqui, no capítulo 11, nessa ocasião, nessa época, Abraão ainda não sabia que Deus lhe prometeria Canaã por herança. Abraão ainda não sabia da promessa que Deus lhe faria. Tanto é que a Bíblia vai dizer que Terá tomou Abraão, tomou Sara, mulher de Abraão, e tomou o seu neto Ló. A palavra tomou significa o quê? Se apoderou, pegou, levou. O que quer dizer que Abraão foi levado por seu pai. Não foi ele quem tomou a decisão. Naquela época, eles viviam uma coisa que se chama regime patriarcal. O que é isso? O homem mais velho da família é quem mandava na casa. Inclusive, mandava nos filhos já casados, se ainda morassem com ele. Era o patriarcado. Então, Terá, como o homem mais velho da família, era ele quem mandava. Se ele decidiu, estava mandado, estava feito, não tinha opção, não tinha escolha. Então, não foi Abraão que decidiu sair da sua terra natal. Talvez ele nem quisesse ir, a Bíblia não fala.
Terá decidiu sair e levar Abraão com ele. Só que o que Abraão ainda não sabia é que já fazia parte dos planos de Deus que ele caminhasse nessa direção. Já fazia parte dos planos de Deus que ele caminhasse sentido Canaã. Assim como Abraão não sabia no capítulo 11. Tem pessoas aqui passando por processos que você ainda não sabe, que você ainda não entende, porque você está olhando para Deus e está dizendo, porque o Senhor permitiu que as coisas tomassem esse rumo, porque o Senhor permitiu que me levassem nessa direção, mas Deus está dizendo, eu só permiti porque essa caminhada vai te trazer para mais perto da promessa, essa caminhada vai te trazer para mais perto da terra prometida. Você pode achar que está sendo levado, mas é Deus no controle da situação. Você pode olhar para a sua realidade e pensar, foram as circunstâncias que levaram a minha vida até hoje. Foi essa família problemática que eu tenho que me levou nessa direção. Mas Deus está dizendo, não são seus amigos, não é a sua família, não são as circunstâncias que vão te conduzir, que vão te levar. Você será levado pela mão de Deus, para que nesse processo você chegue mais perto da terra prometida. Terá tomou Abraão, Sara, que nessa época ainda se chamava Sarai, e o seu neto Ló. Tomou os 3, e lá vão eles, os 4, partindo em direção a Canaã. Lá vão eles caminhando em direção a Canaã. De Ur dos Caldeus até Canaã é um percurso de aproximadamente 2.000 quilômetros. Só que depois que eles percorreram aproximadamente 950 quilômetros, eles chegaram em uma terra por nome de Harã. Presta atenção. Se de Ur dos Caldeus até Canaã são 2.000 quilômetros, e eles já tinham percorrido 950 aproximadamente, eles estavam aonde? Na metade do caminho. Harã ficava na metade do caminho entre Canaã e Ur dos Caldeus. E a Bíblia vai dizer que quando eles chegam na metade do caminho, quando eles chegam na cidade de Harã, eles se estabelecem ali. O que quer dizer? Que eles habitaram ali, que eles pararam a caminhada e em Harã fizeram morada. Eles pararam e começaram a habitar em Harã. Mas pensa comigo. Terá os tomou e juntos partiram em direção a Canaã. Qual era o destino deles? Obviamente, Canaã. Mas no meio do caminho eles pararam. Quem mandava? Terá, o patriarca. A Bíblia não diz por que eles pararam na metade do caminho. A Bíblia não diz porque Terá resolveu parar no meio do caminho em Harã antes de chegar em Canaã. Talvez fosse pelo cansaço, pela distância, eu não sei. Mas uma coisa eu sei que eu aprendi com Terá, é que quando a gente para no meio do caminho, a gente não chega na terra que emana leite e mel. A Bíblia vai dizer que Terá habitou em Harã até a sua morte. Ele nunca chegou na terra que emana leite e mel, porque ele parou no meio do caminho. E o Senhor está falando para alguém nessa noite: não para agora, não para no meio do caminho. Você está tão perto de alcançar a terra prometida, e se você parar, você não vai chegar. Terá parou no meio do caminho. Ai, pastora, mas você não sabe o que eu estou passando.
o quanto está difícil a caminhada. Eu quero parar também. Eu não consigo mais caminhar. Essa caminhada está me desestruturando. Mas Deus está dizendo: você chegou longe demais para desistir. Continua no propósito que você vai alcançar a terra que emana leite e mel. Quantas pessoas, pastor, têm desistido no meio do caminho? As coisas apertam um pouco e tem gente voltando para trás, abandonando o chamado de Deus, desistindo do seu ministério. Não volta para trás, não para no meio do caminho, foca em chegar no seu destino, continua a caminhada. Igual a mulher de Ló, era para ela continuar caminhando, mas ela olhou para trás enquanto Deus destruía Sodoma e Gomorra. E por isso ela virou uma estátua de sal. Ela olhou para trás porque ela estava mais preocupada do que estava ficando para trás, do que com o livramento que ela estava recebendo. Quando a gente foca no que ficou para trás, a gente atrofia o nosso chamado, a gente vira estátua no meio do caminho, a gente não consegue caminhar até a terra prometida. Lá em Lucas, Jesus vai dizer: lembrem-se da mulher de Ló. O que Jesus estava dizendo era: não olhe para trás. Lembre-se do que aconteceu com ela. Lembre o que aconteceu com ela. Aprenda com o que aconteceu com ela. Aprenda hoje com a mulher de Ló. Aprenda hoje com Abraão. Mais de 60 anos depois do capítulo 11 que nós lemos aqui, lá em Gênesis 24, quando Abraão manda o seu servo buscar uma esposa para Isaac, no capítulo 24, versículo 6, Abraão vai dizer: meu servo, cuidado, não deixa meu filho voltar para lá. O que Abraão estava dizendo era: não deixa meu filho voltar para as terras que o Senhor já me tirou de lá. Passou, ficou para trás. Por que você insiste tanto em voltar para as terras que o Senhor já te tirou de lá? Por que você ainda está preso nesse passado que está adoecendo a sua alma? Por que você insiste em voltar para a situação que vai te ferir, que vai te machucar? Tem gente que vem no culto, aí dá um passo para frente em direção à terra prometida, mas no dia seguinte está lá, espiando o passado de novo. Tem gente que vem na quarta profética, aí dá um passo em direção à promessa, mas no dia seguinte dá um passo de volta para o mundo. Enquanto você fica preso, parando, voltando para trás, você não consegue caminhar para frente. Deixa o passado para trás hoje. Libera esse perdão hoje. Foca em chegar no seu destino. Oh, aleluia! Abraão, meu servo Eliezer, cuidado, não deixa meu filho voltar para lá. E o Senhor está dizendo para alguém nessa noite: cuidado, cuidado, não volte para as terras que a minha mão já te tirou de lá. Aleluias. Ah, pastor, mas não é fácil. Alguém vai dizer: essa palavra é para mim, porque eu estou assim. Hoje eu estou pensando exatamente isso. Eu quero desistir. Eu quero parar no meio do caminho. Eu quero voltar para trás. Eu não aguento mais a caminhada. Eu não consigo mais orar pela minha família.
Eu não consigo mais interceder pelos meus filhos. Eu não acredito mais no chamado de Deus para minha vida. Mas o Espírito te trouxe aqui hoje para te dar uma injeção de ânimo e dizer: não para, continua a caminhada, porque a minha mão vai contigo. Sou eu que vou te conduzir. Oh, aleluias! Nesse capítulo você não pode estar entendendo nada. Mas no capítulo seguinte, a promessa de Deus é liberada sobre a sua vida. Como assim, pastora? Me explica. No capítulo 11, Abraão até podia achar que ele estava sendo levado por seu pai, que ele não tinha opção, que ele não tinha escolha. Mas aí veio o capítulo 12. E no capítulo 12, Deus vem a Abraão e diz: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, para a terra que eu lhe mostrarei. O capítulo 11, às vezes a gente acha que está sendo levado, às vezes dá vontade de parar no meio do caminho, às vezes dá vontade de parar em Harã, mas depois do capítulo 11, sempre tem o capítulo 12 de promessa liberada. Oh, aleluia! Depois do capítulo 11, de uma caminhada difícil, de uma caminhada que você não está tendo controle de nada, de uma caminhada que você tem vontade de parar, acalma o teu coração, porque sempre vai ter o capítulo 12 de promessa liberada. Deus vem a Abraão e diz: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, para a terra que eu lhe mostrarei. Inicialmente, Deus não diz para Abraão que era Canaã. Ele não diz que terra era essa, qual o caminho até lá, que dificuldades Abraão encontraria nesse caminho, qual a distância ele precisaria percorrer. Deus diz apenas: vai que eu vou te mostrar. Porque Deus nos faz a promessa, mas Ele não nos revela o processo. Ele nos faz a promessa e a gente tem que caminhar em direção a ela, confiando que por mais que o caminho esteja difícil, que por mais que esteja longe, se foi Ele quem chamou, é Ele quem caminha contigo. Isso é fé. Fé é caminhar em direção à voz de Deus, sem saber o que vai encontrar pelo caminho, mas tendo a certeza: Ele me chamou, então Ele me garante. Ele me chamou, então Ele caminha contigo. Aleluias. No capítulo 11, Terá estava caminhando em direção a Canaã, mas ele parou. Aí vem o capítulo 12. E no capítulo 12, Deus diz a Abraão: sai da tua terra, vai para Canaã sem tua família, vai sem o teu pai. Não foi por acaso que Terá parou no meio do caminho. Foi Deus quem não permitiu que Terá chegasse até lá. Não é todo mundo que vai caminhar contigo até chegar à promessa. Não é todo mundo que vai caminhar contigo até chegar à terra prometida. Não se assuste com as pessoas que vão parar de caminhar contigo. Não se assuste com as pessoas que Deus vai tirar do seu caminho. Porque tem gente que, se caminhar contigo, vai atrofiar o seu chamado. Ele vai limpar pessoas do seu caminho para que você possa caminhar mais rápido. Tem gente que, se caminhar contigo, vai mais atrapalhar do que ajudar. Ah, pastor, mas nasceu comigo, cresceu comigo, do meu lado, estamos sempre juntos. Falou que nunca vai me abandonar.
Mas se for para atrapalhar o propósito de Deus na sua vida, Deus vai tirar do seu caminho. Pode até sair do ponto de partida junto contigo, mas não vai chegar no destino se for atrapalhar o propósito de Deus. E tem mais. Em Josué 24, a Bíblia vai dizer que Terá, pai de Abraão e pai de Naor, servira a outros deuses. Os princípios, pastor, não eram os mesmos. Enquanto Abraão servia a Deus Todo-Poderoso, Terá era idólatra. O profeta Amós vai dizer: podem dois caminhar juntos se não estiverem de acordo. Jugo desigual não dá certo. Deus vai tirar do seu caminho quem não tem os mesmos princípios que os teus. Saiba escolher quem caminha contigo. A Bíblia ensina: ande com tolo e será tolo, ande com sábio e será sábio, ande com quem tem os mesmos princípios que os teus. Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, eu vou te mostrar outra terra. Abraão podia ter dito: ah, Senhor, não vou não. Estou cansado, já andei 1000 quilômetros para chegar até aqui. Eu tenho 75 anos já, não aguento mais caminhar. Eu vou ficar aqui mesmo. Meu pai está aqui, meu pai parou. Porque tem gente que é assim, né? Ele parou, eu vou parar também. Ela não vai mais na igreja, eu também não vou mais. Se ele não for no culto, eu não vou. Só se esquece que a salvação é individual. Ah, meu pai parou, meu pai está aqui, eu vou ficar aqui também. Estou acomodado aqui já. Aqui está confortável. Abraão já estava prosperando em Harã. No capítulo 12, a Bíblia vai dizer que ele já tinha acumulado bens e servos. Ele estava prosperando em Harã. Sem falar que Harã era uma terra boa, era uma terra fértil, era uma terra bem localizada, ficava localizada na região superior do rio Eufrates e por isso ficava próximo a portos, era um importante centro comercial. Abraão podia ter dito: ah, não vou não, Harã é boa, vou ficar aqui mesmo. Mas Abraão sabia que não tem como viver a plenitude e a grandeza das promessas de Deus se a gente ficar acomodado no meio do caminho. Não tem como viver a plenitude das promessas de Deus se a gente não confiar na voz que nos chama. Abraão confiava tanto em Deus que quando Deus falou para ele: sacrifique Isaac, ele pegou o cutelo, pegou o menino, subiu no monte pronto para o sacrifício. Só que lá em cima Deus proveu o carneiro e ele conheceu Jeová Jireh, o Deus da provisão. Porque quando a gente confia em Deus, ele se revela a nós. Quer conhecer mais de Deus? Passa a confiar nele. Quer que ele se revele a você? Confie na voz dele. Oh, aleluia! Não foi coincidência Terá ter parado no meio do caminho. Foi Deus que não permitiu que ele chegasse em Canaã. Qual era o objetivo de Terá? Chegar em Canaã. Quais eram os planos de Terá? Chegar em Canaã. Deus o parou no meio do caminho, ele nunca chegou. Mas o plano era chegar. Deus não deixou, porque Canaã Deus daria por herança a Abraão. O que Deus te prometeu por herança, ninguém vai chegar primeiro. O que é seu, o diabo não toca. O diabo pode tentar planejar chegar primeiro, pode planejar destruir seu casamento, pode planejar
planejar acabar com a sua família, pode planejar acabar com os teus negócios, mas quando ele achar que vai conseguir, a mão de Deus vai parar ele no meio do caminho para dizer: o que é dela você não toca, o que é dele você não põe a mão. Aleluias! Entenda, eu não estou dizendo que era a intenção de Terá roubar o que era de Abraão, até porque ele ainda não sabia da promessa que Deus faria a Abraão. O que eu estou te dizendo é que não importa a intenção, o que Deus prometeu para o fulano é do fulano, o que Deus prometeu para você é seu, não importa se está de boa a intenção, ninguém vai pôr a mão. Eu falei para você que Harã era uma terra boa, era uma terra fértil, era uma terra bem localizada. Mas e Canaã? Como que era Canaã? Canaã era mais do que isso, porque Canaã era uma terra de abundância. Tinha mel, azeitona, leite em abundância. Era uma terra de fartura. Harã era boa, mas Canaã era excelente. Às vezes a gente se contenta com o que está bom, quando Deus tem para a nossa vida o excelente. Às vezes a gente se acomoda no que está razoável, quando Deus tem para a nossa vida o extraordinário. Não dá para viver o extraordinário dos céus acomodado no meio do caminho. Você precisa caminhar em direção à promessa, precisa obedecer à voz de Deus. Pastor, eu já estou caminhando debaixo de obediência. Se você está caminhando debaixo de obediência, se prepara para a honra, se prepara para ver projetos antigos saírem do papel, se prepara para viver a excelência das promessas de Deus. Quem caminha debaixo de obediência, Deus coloca em lugares excelentes. Quando Deus te exaltar, te honrar por conta da sua obediência, tem gente que vai te olhar e vai falar: ué, tá ali por quê? Mas como? Como conseguiu? Tá fazendo o que ali? Mas não podia, não tinha condição, não tinha como. É porque eles não sabem o caminho difícil que você passou. É que eles não viram que enquanto eles paravam no meio do caminho, você continuou debaixo de obediência e percorreu os 2.000 quilômetros. Eles não viram que você, mesmo cansado, mesmo sangrando, mesmo machucado, continuou, e Deus vai honrar a sua obediência. Aleluias. Abraão obedeceu a voz de Deus. Ele sai da sua terra, do meio da sua parentela, e vai para onde? Canaã. E lá em Canaã, ele viveu a plenitude das promessas de Deus. Lá em Canaã, ele viveu para ver a sua mulher, que era estéril, dar à luz com 91 anos de idade. Lá em Canaã, ele viveu o sobrenatural dos céus. Sabe o que teria acontecido se ele não tivesse ouvido a voz de Deus e ido para Canaã? Nada. Ele não ia viver esses milagres extraordinários. Você quer viver o extraordinário dos céus? Tenha fé e obedeça. Você quer parar de viver o comum e começar a viver o extraordinário? Tenha fé e obedeça, porque na sua desobediência você não vai alcançar a promessa de Deus. Mas agora, se você está caminhando debaixo de obediência, se prepara para a honra, mas se prepara também,
para as lutas que virão antes da honra. Porque sempre que a gente caminha debaixo de obediência, o diabo tenta nos fazer parar em Harã. O diabo tenta nos fazer desistir no meio do caminho. Ele usa alguém para dizer, mas para você não tem como. Para você não dá. Desiste, para. Você está fazendo o quê? Todo culto? Por que vai tanto na igreja? Para você não tem possibilidade. Mas eu quero declarar nessa noite que quanto mais o diabo tentar te fazer parar, mais você vai caminhar. Quanto mais o diabo tentar te fazer desistir, mais você vai prosseguir. Quanto mais ele tentar te fazer parar em Harã, mais ele vai ter que te ver chegando em Canaã. Oh, aleluias! Aleluias! Parar no meio do caminho, parar em Harã é uma escolha, mas ser obediente e caminhar em direção à palavra de Deus também é uma escolha. E Deus está te perguntando hoje, qual é a sua escolha? Vai ficar parado em Harã ou vai ter coragem de obedecer a minha voz para viver o extraordinário dos céus? Vai ter coragem de caminhar até a terra prometida? Eu não sei se você sabe, mas atualmente, Harã, que eu te falei que antes era uma terra boa, bem localizada, é um sítio arqueológico. E por quê? Porque ela está em ruínas. É uma cidade destruída. Não tem mais cidade lá. Virou só ruínas. É por isso que Deus chega para Abraão no capítulo 12 e diz: sai daí, vai para a terra que eu te mostrarei, e dá essa terra, Canaã, por herança a Abraão. Porque Deus sabia que Harã seria ruínas. E Ele não dá ruínas de herança. Deus tinha o melhor para Abraão. Deus tem o melhor para a minha e para a sua vida. As promessas de Deus não são baseadas no nosso agora, não são baseadas na nossa realidade atual. As promessas de Deus são baseadas no que Ele já sabe que vai acontecer amanhã, daqui 1, 2, 5, 10 anos. Ele sabe o que será ruínas. E é por isso que você pediu algo para Deus e você falou: Senhor, me dá, me dá, me dá, me dá. E Ele não deu. E você não entende por que Ele não deu, porque Ele não permitiu, porque Ele não abriu aquela porta. Mas Ele está te respondendo hoje: eu não permiti porque eu sabia que seria ruínas. E o que eu tenho para ti é muito maior e muito melhor. Jesus não é limitado como a gente. Jesus não é preso no tempo. A gente só vê o agora, Jesus não. Ele já viu o futuro. É por isso que quando Deus libera uma palavra sobre as nossas vidas, a gente precisa confiar. Porque aos nossos olhos, agora, Harã pode parecer boa, pode parecer fértil, pode parecer importante, mas Jesus já sabe que vai ser ruínas. Oh, aleluias. Ele já sabe o amanhã. Se você andar fora da direção de Deus, você vai se frustrar. Se você entrar em amizades que Ele falou não entra, se você fechar negócios que Ele falou não fecha, se você entrar em relacionamento que Ele falou não entra, você vai se frustrar. Porque aos seus olhos pode parecer bom, pode parecer importante, mas Ele sabe o que é terra frutífera e o que será ruínas. Ele vê o que você não viu. Ele sabe o que você não sabe. Ele escutou o que você não escutou. Ele viu a mensagem no WhatsApp enviada a teu respeito e apagada que você não viu. Ele escutou a rodinha de conversa do teu nome que você não escutou. Você tem que confiar na voz de Deus, porque Ele não é limitado como nós somos limitados. Ele é o Alfa, o
carregar o princípio, o fim, o que é, o que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso. Oh, aleluias. Eu vou encerrar essa mensagem agora. Mas eu quero que você saia daqui hoje confiando na direção de Deus, porque Ele não é limitado como nós. Eu quero que você saia daqui hoje confiando na direção de Deus e caminhando com fé, obediência e sem parar no meio do caminho, que aí você vai viver o excelente de Deus, o extraordinário dos céus, se você caminhar debaixo de obediência. Se prepara para viver a plenitude das promessas de Deus. Quem crê que vai viver a plenitude das promessas de Deus, se coloque em pé nessa noite.